Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Friozinho aí? Friozinho demais, não tem noção, só no aquecedor. Até que hoje esquentou um pouquinho, mas aí a gente já fica ressabiado, né? Tipo, ai, né? E como foi o evento, a aula? Tava dando aula até Nossa, agora. acabou umas 3h30. Uau! Foi uma delícia, assim, né? Sempre é tão bom trocar, né? E expandir, assim, se organizar para partilhar algo. É como se tentasse elaborar o todo numa coisa simples, né? Uhum. E aí, Pontual. pontual. E aí você precisa ir colocar ali o complexo dentro de um pequeno. Então é bem interessante o exercício, né? Ai, que bacana, que ótimo. Fiquei bem feliz de sentir que comunica, né? E ao mesmo tempo, para mim, assim, como tem essa relação, como eu estou insistindo, né, nessa materialidade, manualidade, e às vezes, para mim, sempre esbarra assim, puxa, mas será que não vão julgar como algo muito pequeno, né? Algo muito simples, algo muito básico? E daí é um exercício toda vez pensar, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Acredita, Bem, confia. tudo bem ser pequeno, né? Tudo bem ser básico também. Mas é desconstruir aí umas verdades que a gente inventa para várias coisas, né? Verdades e convicções, né, que fazem nos acreditar por inúmeras experiências, né, de o que é certo e errado, essas limitações que nos colocam assim como modo, numa maneira de aprender, né? Acho que o caminho da autoria passa por conseguir ir se descolando, né, de tanta coisa que vem de fora, vem predeterminado, e confiar nessa diferença, né, que é o autoral, e é a diferença que faz diferença e não que é fora, errado, menor, né, nem nada disso. Se deixar limpar, né, desses julgamentos. E até uma ideia, às vezes, quando você... Uma época, assim, eu lembro de fazer cursos, né, oficinas, e gostar tanto daquilo e acreditar que aquilo realmente era né, um modo novo, e você querer reproduzir aquilo, né, querer, tipo, levar aquilo como não uma verdade, mas uma novidade, e daí parece que se você não está sempre se atualizando, você não está tendo atualizações, né? Coisas novas para você compartilhar. E a minha sensação agora é que, como está tão no singular e tão numa descoberta, isso que você falou, autoral, que parece que não tem essa ideia de gastar ideias. Uhum. É uma ideia de expandir mesmo, tipo, compartilha que só vai trazer mais, só vai aprofundar cada vez mais, assim, é muito interessante. E muito caminho, né, para chegar nisso também, né? Também. Muita experimentação. E desapego dessa questão de querer o reconhecimento do outro, de querer dar voz a mais ao outro do que a si, né? Do que aquilo que você constrói como conhecimento. Desapegar desse olhar, assim, né? Exemplar e mais construção mesmo, mais de processo.
Nossa, que bonito isso que você falou. Mas é a sensação, e é muito novo considerar assim. Talvez já tive essa maneira de pensar em outro momento, mas cada se debruçar e aprendizagem, estudo e pesquisa, ela atualiza, né? Esse modo de pensar atualiza, tem outra camada de profundidade de entendimento. E ao mesmo tempo lidando com o frio, lidando... Pandemia ainda, está perto de Pandemia. vacinar? Olha, parece que perto, assim, não tanto, mas acho que tá chegando esse ano, ainda não incerteza, né? Mas provavelmente esse mês, não sei, tá É, começando agora. minha cidade está indo rápido. Na sexta-feira eles convocaram as pessoas de 39. Aí eu falei assim, uau, tá chegando. É, Então, não sei, tô na expectativa dessa semana, né, para ser não. convocada. Hoje convocaram os de 43. Uhum. Ah, mesmo assim, né, já vai ficando mais perto. Uhum. Mas mesmo assim, sabe, eu tô muito... aquela sensação de que você tá sendo muito... tá exagerando, que você tá, né, sendo a otária do rolê, porque tá todo mundo, né, ontem, sexta-feira, fui dar um deslocamento de carro, assim, e nas ruas, assim, muita gente sem máscara, jovens e tal. Então, parece que é você que tá... Ah, Como é. assim? Acabou Eu a fico, pandemia para vocês? eu fico nessa coisa dividida, assim, em geral as coisas que eu saio para fazer é médico, fisioterapia, né? Então é Uhum. um ambiente mega de saúde, né? Então eu me sinto muito numa bolha, mas por outro lado eu fico, nossa, tipo, se eu fiquei até agora desse jeito, né? Não vou Uhum. arriscar. Vou esperar essa vacina, e sendo que nem minha irmã já vacinou tem meses, né? Na Inglaterra, Europa, eles abrem total no verão, mas já com as mutações está começando a subir de novo. Então é um fluxo também de não saber tão grande que pode ser que a gente tome vacina, mas tenha outro tipo de vírus, enfim. A sensação que eu tenho é ter uma segurança, né, de poder estar circulando um pouco mais, mas que esse cuidado acho que é daqui para frente, sabe? Uhum. Sim. É, de não acreditar que pela vacina vai É, vai voltar estar tudo como era salvo, antes. É. exato. Ontem mesmo eu tive reunião com as professoras e pedagoga da Maria Flor. E é assim, muito, muito complexo lidar, porque... E até um assoalho que eu tô muito hoje, assim, né? Essa relação do discurso, o que o discurso aponta, como ele pode ser, em poucos segundos, pode se desfazer Uhum. em prol de um objetivo específico, assim, né? De comunicação. Então, tipo, começou a reunião com a professora da Maria Flor, a pedagoga falando assim, veja bem, a gente se preocupa muito com a Maria Flor, ela não está no presencial, ela veio de outra escola, nananana. A alfabetização, ela vai para o primeiro ano que vem, um ano importante, que ela precisa estar estruturada nesses, né, com essa princípios da alfabetização e tal. Aí eu falo, olha, se é pela alfabetização, eu não tenho essa preocupação, e pela minha experiência com meu filho mais velho, a escola acolheu tão bem, né? Ele entrou no terceiro ano com dificuldade de escrever, ler, muito distante dos colegas, e a escola acolheu, e hoje ele está super bem, assim, e no online, veja só. E daí a outra professora, não, veja bem, acho que você entendeu errado, não é bem isso, não é a alfabetização mais importante. Uhum. E aí eu falei, não, então é o social. Daí eu falei, nossa, mas o social não tem a mínima preocupação, porque é a Maria Flor.
A Maria Flor, ela pega a mochilinha dela, o que ela mais quer é ir para a escola e fala beijo, mãe, tchau. E ela vai se virar, não tem Não, a gente percebe isso, a gente veja no parecer o quanto a gente identifica isso. A questão é o emocional. Eu falei, bem, aí o emocional tá todo mundo nessa questão, né? Nossa, mas agora você falando isso, eu estava lendo um artigo hoje de manhã, né? São tantas forças que regem, né, esses cotidianos e essas produções discursivas e de crença, que se a gente não faz um exame de consciência, de ir alargando, tentando ler a questão dos poderes mesmo, né, a questão mais política, a gente vai se levando nesse lugar das crenças. Então, as crenças, né, são muito poderosas e ao mesmo tempo impalpáveis, flutuantes. Mas eu estava lendo e falava muito sobre essas mudanças de paradigma, né? O quanto a revolução industrial, a necessidade de convencer as pessoas de que os trabalhos de força braçal iam ser substituídos por máquina, impulsionou muitos dos discursos de abolição, né, dos trabalhos escravos no século XIX. Então, você fala assim, então as pessoas começaram a ter mais empatia, compreender a dor do outro. Na verdade, o que essa literatura estava trazendo é que, de novo, era um discurso de poder, é uma questão econômica, e aí isso coloca... Então, para a máquina poder ser vendida, a gente tem que tirar quem está fazendo esse trabalho. Então, vamos libertar os escravos. Bem nesse nível de maldade, né? E aí trazia discussões referentes ao momento presente, né? A questão do veganismo, como que o veganismo é um problema para a indústria agropecuária, que vai se travar um embate aí, pensando em modos, né, como a economia funciona. E o outro problema são as relações presenciais, por exemplo, em relação ao ambiente escolar. Porque ele diz para a economia de tecnologia, de dispositivo, de software, de aplicativo, não interessa mais que as pessoas se encontrem presencial. É muito mais interessante que a escola esteja comprando plataforma, o aluno consumindo celular, consumindo app, do que as pessoas indo para o prédio, sentando na carteira, tendo que ter toda a higienização. E aí, quando a gente vai lendo com essa ótica, né, quantos discursos vão ter de se articular para sustentar isso, sustentar que a gente tem o melhor celular para se falar melhor, com a melhor internet. Sim. Ou não, né? Ou ficar excluído da sociedade por não ter, que é muito louco isso. Ou entender, né, que isso vai ser uma questão básica, né, uma questão como existe em outros lugares, que a internet é comum, né? Não existem operadoras, a internet é comum, é um bem comum. Já é entendido, sim, que é um bem comum, mas a necessidade de capitalizar é exatamente para fortalecer esse pensamento de exclusão e diferença, né? Desigualdade. Exatamente. Nossa, isso é tão pesado, né? E aí, não sei, a escola, para mim, tem um lugar aí que tá bem turbulento nesse momento que a gente passa. E todo mundo, educadores, famílias, estudantes, professores, sambando, né? Sim. E é muito difícil, né? Porque eu olhando para elas assim, pensando, poxa, elas estão ali, né? E eu não estou deslegitimando todo o trabalho delas. Puxa, é um conflito mesmo de narrativas e de perspectivas, né? De dialogar e se ver assim, não, mas veja bem, não, mas então, mas e realmente não saber qual é o ponto. O ponto era me convencer que era preciso voltar no presencial. E ela falou, não, mas não entenda que é uma pressão, a gente não está te pressionando, a gente só quer o bem da Maria Flor. Mas eu falei, não, está pressionando sim. E eu penso comigo, né, poxa, quem mais quer o bem da Maria Flor aqui? Peraí, né? Exato, porque aí profundamente a que serve isso, né? É o bem da Maria Flor, é o emprego dela, todas questões legítimas, né?
é a Uhum. subsistência da empresa, escola, é o convívio em sociedade. Tudo Sim, isso é legítimo, mas assim, até a gente identificar o que está envolvido, nossa, é enorme, e, né, o de, trem. e conseguir falar assim, olha, para por aí, porque dentro do É, meu núcleo de afetos, entende-se assim, com saúde a gente pode correr atrás de qualquer coisa, né? exatamente. Aí faz Tendo o a contorno, saúde, né? olha, a gente preservando o nosso núcleo familiar de afetos, eu entendo que a gente pode correr atrás de qualquer coisa, qualquer defasagem de aprendizagem, qualquer transtorno, né? Alguma coisa a gente pode correr atrás, mas fora isso, dentro do cenário de que tem, podendo evitar, podendo ter esse cuidado, esse está funcionando, essa e não é uma decisão, porque daí parece assim, eu estou a palavra negligência para mim está muito forte, assim, porque parece que ela tem facetas assim. A sensação que dá é que eu estou sendo uma mãe negligente. Por qual perspectiva, entendeu? E a percepção que dá também é tipo, estou negligenciando a minha filha, mas eu estou negligenciando os estudos, mas com podendo proporcionar um círculo familiar, enfim, com os avós e um convívio menos isolado dentro do isolamento, menos enclausurado, né? Porque daí é outro tipo de Uhum. ambiente, outro tipo de convívio. Enfim, aí salta para mim essa palavra negligência. Quem está negligenciando o quê, né? Elas me pressionarem para levar no presencial por uma questão de alfabetização e de utilidade do ensino, né? Elas estão Mas sabe negligenciando. que quando você trouxe essa palavra em específico, negligência, e você falou uma mãe negligente, eu acho que tem um aspecto aí que é estrutural, né? Que é o quanto a sociedade, nós criamos esse lugar, né, de uma sobrecarga materna. Mas eu entendo o que você sente, mas sinto que isso não é só teu, sabe? Uhum, Tem todo um lugar sistêmico também. sim, de sempre, claro, bem estrutural e bem visto, né? Bem gritante o quanto. Por que que você está sendo uma mãe negligente? Não a gente falar, mas que presidente negligente, sabe? Uhum, Na uhum, primeira camada. Temos de sim. mudar o presidente. Não, temos de mudar a opinião da mãe. Que loucura! Qual é o que convém, né? Convém dizer o É, que primeiro, né? é. A conveniência, convém muito dizer que a mãe está sendo negligente. É muito delicado. E para mim, essa ideia da faceta da negligência é isso, porque ao mesmo tempo estou negligenciando uma coisa em prol de outra, ou não estou negligenciando, estou fazendo escolhas, priorizando e veja como quiser, né? É, exatamente, exatamente. Nesse E momento, qualquer ato que não vá na onda da norma, seja lá o que é norma, mais do que nunca é muito ameaçador. Então, deve ser muito ameaçador ter uma mãe como você no ambiente da escola. o quanto é obscuro, né? Porque daí, por exemplo, discutir isso com a pedagoga, ai, né? Uhum. Vai entrar nesse vespeiro, entrar nessas, sem fazer vista grossa, né? Entrar mesmo questionando e argumentando, complexo, porque daí a pedagoga ela também tem o poder dela de Uhum. articular, né? O que também, a grosso modo, também tem aí jogos de poder, né? Se for Sim, e até desse aprofundar. poder da experiência, poder do saber, né? Do Sim. saber. Nossa! Porque elas falaram assim, não, estamos fazendo a nossa parte, porque a Maria Flor também é nossa. Uau! Nossa, que foi forte agora no lugar. Pegou em mim num lugar professora de balé, sabe? Uhum. Quantas vezes eu já não tive umas falas assim, né? Socorro. Não, mas eu falei também para elas, que eu entendia que elas têm, né, o papel delas, eu não posso também deslegitimar, né, e não simplesmente faço o que eu quero. Existe ali
um papel é uma relação, né? Ensino-aprendizagem, ambiente educacional, família. E aí, onde mora o respeito é nesses papéis, né? A decisão. E nesse contexto, nessa condição, elas precisam ser muito bem delimitadas e preservadas, esse respeito. Ó, daqui não se trata só de uma decisão minha, de um querer meu. Não, ela não vai. Não é, não, eu adoraria que ela fosse, eu adoraria que ela estivesse tendo, né, a infância dela, nesse primeiro setênio tão importante, caiu o dentinho dela essa semana, primeiro dentinho, e ela não pôde dividir com os coleguinhas e correr com o dente na mão. Adoraria, mas o que é mais importante, né, nesse momento, e o que está sendo privado, né, e o que seria privado dentro de toda uma elaboração, né, que a gente passou muito tempo elaborando, e agora fazer assim, não é verdade, ela estava sendo alfabetizada, é melhor levar por essas ameaças e esses medos, né. Essa questão dos ambientes, né, o que eles poderiam ser em relação ao que é a sociedade, a comunidade, né, por exemplo, o que é um ambiente escolar poderia ser em relação à comunidade, ou o que a universidade poderia ser em relação à comunidade, o que uma pesquisa poderia ser em relação à comunidade, à sociedade, o que a ciência tem como poderia ser em relação à comunidade e à sociedade. É o que eu estou me perguntando e eu acho que é o que impulsionou a nossa conversa de hoje, né, com o nosso convidado, com o Rafinha. Fala dele para mim, Ju. Puxa, Quero vou saber falar. mais. O Rafa, eu conheci, eu acho que isso era em 2003. Eu devia ter ali uns 20, 21 anos, ele devia ter, sei lá, 14. E já estava no rolê, assim, dança que eu conheci nesse momento de oficinas de dança contemporânea, e sempre fazendo danças urbanas, e com uma visão, assim, muito visionária, né? Tanto na relação, assim, com as pessoas, de se colocar, de dialogar, numa perspectiva muito aberta, muito porosa, assim, sabe? Em relação às pessoas, em relação ao movimento, a ideias, a criação. E só vem, assim, construindo isso cada vez mais, com mais profundidade, nessa singularidade que eu o vejo, né? E é nessa maneira que eu continuo percebendo o fazer dele dessa maneira, assim, abrindo, assim, cada vez mais relações e cada vez mais conexões, diálogos. E agora ele entrou no mestrado e foi onde a gente voltou a conversar, porque daí eu estou fazendo uma disciplina ainda, voltou a conversar, assim, né? E a gente entrou nessa questão, puxa, aquilo que a gente falava lá fora da universidade, quando a gente traz aqui na universidade, parece que a expectativa que a gente tem de que seja ouvido, que seja dialogado, porque é para isso que ela deveria servir, esbarra em questões. E aí a gente ficou assim, puxa, é verdade, mas eu me identifico com o que você falou, mas que pena que nesse ambiente não tem tanto diálogo. Mas então que tal a gente levar para o Ladeira? E foi assim Que maravilha! Vamos falar daquilo que não é dito? Bora no Ladeira! Maravilha, vamos chamar então o Rafa aí para falar tudo isso, muito mais. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Aê! Alô, mundo! Alô, planeta! Alô, Paula! Alô, Juliana! Bem-vindo! Alô! Alô, Rafa! Bem-vindo! É nóis! Olha, chegou galáctico aqui, Pô, eu hein? achei que nem ia rolar mais. Eu tava mandando mensagem, tava aqui esperando. Falei, eu vou comer aqui uma parada porque eu acho que elas esqueceram de mim, né? Pô, Ô, dó! isso não se faz com as pessoas. Isso. A gente já estava aqui falando de você e você estava em crise já.
Crise? Crise é meu sobrenome! Ha! Deixa eu falar pra vocês, eu tava na rua ali agora e eu encontrei uma outra pessoa que já participou aqui do Ladeira Abaixo. Quem Olha será? só. Quem será? A Lu. A Lu Lu Navarro, Super. claro. Acho que eu escutei o podcast dela umas 2 semanas atrás. Gente, eu tô indo devagar, mas eu tô conseguindo. Ai, que Muito bom saber bem. disso. Muito bom, não, é muito bom vocês estarem fazendo isso pela dança e por todo o movimento. É muito importante, eu não tinha ouvido outra mídia se mobilizando com o material e ainda mais um material tão potente, tão bonito como vocês estão fazendo. Mandei um abraço invisível para vocês aí. Oh, Outro. A cada gente faz barulho pessoa, no fone, assim. cada pessoa que chega na ladeira traz todo um universo, né? E essa riqueza acho que vem disso. Total. Então hoje é você que traz aqui uma Obrigado, fortuna. mundo, obrigado, Zaça, obrigado, Marte, obrigado, Júpiter. É nóis. Não, é isso aí, é o processo. E fico muito feliz que eu tô achando que eu sou o primeiro representante do hip hop. É isso mesmo aí, galera? Não. Não É? é? Não, Eu acho teve... que eu... eu quero saber da tua experiência. A gente teve o Igor Gasparini, Aham. que também transita, né, entre danças urbanas, dança contemporânea, Ah lá. É que eu ainda não cheguei nesse, eu tô quase chegando. mas você talvez é o primeiro do sul do hip hop. Sempre, Fazendo- sempre vai ser o primeiro, porque aqui a questão é a ladeira é cada um, não tem... Isso A gente mesmo. não Ah tem lá. aqui... não tem caixinha. Não, mas é que daí tem um lance do nervoso, né? Tipo, se eu tô representando uma parada ali, eu tenho a responsabilidade, né? De trazer com propriedade a minha ancestralidade. Eu carrego comigo todos os meus professores, todos os criadores. Daí eu fiquei pensando, se eu for o primeiro, então tá beleza. O Igor já me ajudou aí, já fez as entradas triunfais. Sim, sim. Mas então, se apresente, a gente faz a pergunta assim, quem é você na ladeira? Ou que ladeira você é? Nossa, eu não acredito que eu tô recebendo essa pergunta. Eu escutei essa pergunta durante 20 podcasts e agora é minha vez. Que massa. Vê lá, hein? Qual que é a pergunta mesmo? Quem sou eu na ladeira? O como você quiser. Quem sou é eu na você na ladeira? Horas, muito simples. Eu sou a ladeira. Boa. Eu sou a ladeira, o observador, o que tá vendo quem sobe, o que tá vendo quem desce, tá vendo quem bate, tá vendo quem levanta, tá vendo a tiazinha conversando no boteco, tá vendo o tiozinho levando pão pra Dona Maria, tá descendo, tá subindo, quando chove, chove junto, quando faz sol, ajuda a galera a subir, e é a obra que sobe e é a obra que desce. Eu sou a ladeira, aquela que fica observando, e o que eu puder ajudar eu ajudo, e o que eu puder não atrapalhar eu não atrapalho também, né? Adorei. Muito bom. Bem, o que nos levou aqui hoje, né, impulsionou além de ouvir, de te ouvir e saber mais sobre o seu trabalho, que a gente vai chegar lá, sim. O que nos impulsionou foi essa questão da expectativa e realidade, não foi? Foi, nossa, foi bem isso. Total. Eu e a Ju, a gente tá fazendo o mesmo programa de mestrado, né? Isso. E daí um dia eu mandei um áudio revoltado para ela, uma mensagem revoltada. Tipo, por que os debates não desenvolvem? E por que a gente quer falar as coisas não teve espaço? E essas realidades, né? Por que elas não são confrontadas? Eu não sei, no meu imaginário, aquele momento do debate é meio para isso, né? A gente trocar experiências e não para ficar uma comprovação para ver quem sabe mais nomes e datas e lugares do planeta, assim. Para ver quem tem mais carimbo do passaporte, né? E daí eu comecei a escutar o Ladeira, e daí logo depois eu mandei uma mensagem para a Ju falando, nossa, agora eu entendo, olha que legal que é, né, o Ladeira, conversa espontânea, as pessoas trazendo suas experiências, e como isso é muito grande, isso é muito potente. Por que essa galera não faz igual, né, nas especializações, nas pós, dá esse espaço de troca sem essa cobrança, né? Sei lá, cobrança por nota, cobrança por poder, cobrança por título, daí tem que falar na linguagem que todo mundo fala, daí tem que aprender os termos, daí tem que decorar um monte de coisas que talvez nunca serão usadas desde os tempos de Bhaskara.
E daí eu fico pensando, nossa, mano, que da hora. Daí você, né, Ju, você me mandou, isso é um tema pro Ladeira Abaixo. Daí eu falei, é? Não, isso foi essa semana, daí ela já mandou, daí, quando que vai ser? Vai ser sábado agora, daí 10 horas da manhã, não vai ser 5, então vambora, é agora. Demorou, é nóis. Mas e quais são as dores e glórias, Rafa? O que você, além de, né, você ficar naquela frustração, eu também fico, claro, Sim. naquela frustraçãozinha, assim, tipo, puxa, compartilhei algo tão profundo e a galera fez na cara. Nossa, total, Fez toquei. fuém. Nossa, total. A gente acha que tá falando alguma coisa importante e a gente vê o tamanho da nossa insignificância, né? E daí me põe mais 12 anos de terapia pensando nisso. Eu sou insignificante, a sociedade me tornou insignificante, ou aceita que dói menos? Mas daí vem pessoas maravilhosas como vocês e chama a gente para bater um papo e a gente vê, não, de repente isso que a gente está falando, isso que está acontecendo aí tem alguma relevância, tem alguma importância, nem que seja pelo debate, nem que seja pela troca, nem que seja pela conversa, né? Eu dou muito valor a isso. Nossa, Sim. Rafa, te ouvindo, eu tô fazendo um link, talvez não tenha nada a ver, você me fala, mas pensando, né, no teu percurso no hip hop, chegando na academia, sentindo essa distância, né, de um ambiente, de um formato acadêmico, pela experiência real das pessoas, eu diria até pela rua, sabe, pelo corpo. Eu fico pensando, não sei se você acompanha aqueles meninos, o Chavoso da USP, Aldinho Vilão. Nossa, Aldinho e Chavoso, demais. Os caras são sensacional. Eu tive agora a sensação que você é dessa turma. Eu sou, acho que eu sou. Eu tô querendo ser, na real, mas eu tenho que suar muito para chegar no nível dos malucos ali, porque nossa, os caras são crânio demais. O que eu percebo assim é que eles ainda tentam se vestir da academia, mas sem abdicar da linguagem deles, né? Uhum. Eu quero fazer o contrário. Eu quero continuar sendo eu mesmo a todo custo, sem ter que ficar fazendo o famoso, entre aspas, name drop, sabe? Uhum. Citado por quem, nome de quem, que falou não sei quando, 1832, segundo não sei quem, de acordo com não sei quem. Tá, não sei quem. Agora você vai chegar pro Joãozinho lá na vila e vai falar para ele, vou fazer um exercício para você aqui, Joãozinho, que nós vamos descobrir o movimento a partir da perspectiva do Nietzsche, baseado na pesquisa de Freud, que a palavra agora é perpassa, né? Perpassa pelos estudos de não sei quem. Ah, mano, fala sério. É só falar, vamos correr, vamos bater uma bola aí, rapaziada. Lógico que tudo isso serve de argumento, serve de embasamento, para eu construir uma ideia, um raciocínio de movimento. Mas eu não preciso ficar levando isso para cima e para baixo, e dificultando o diálogo com as pessoas. A linguagem é diferente. Posso sentar lá na academia e conversar normalmente, com outro tom de voz, usando essas palavras maravilhosas. Perpassam, transpassam, segundo e não sei quem. Mas a aplicação dela em cada ambiente que eu percebo, ela não dialoga com como eu sou e aonde eu estou. Eu sempre fico me perguntando isso. Ah, legal. E agora, como é que eu levo esse conhecimento aqui lá para o Pinheirinho, lá na vila, lá? Como é que faz? Ou ainda, eu estou numa viagem lá no Haiti, no meio de uma quebrada lá com a molecada, a gente pirando em cima do telhado, eu vou parar tudo para a gente fazer uma aula de Laban. Galera, sentem todo mundo aqui. A gente vai falar um pouco sobre Rudolf Laban. Você sabe quem são Rudolf Laban? Não casa, sabe? Não entra. Mas eu vou sublinhar mais uma vez. Esse estudo, esse conhecimento é muito importante para nós, professores, para nós, pesquisadores, para embasar todo um acervo, um repertório de exercícios, de possibilidades de movimento, que daí a gente traduz nessa linguagem para seja quem for, seja na vila, no condomínio, na escola, na ONG, para a gente potencializar, né? Eu nunca dou descrédito para todos esses, para toda a pesquisa, a academia, bem pelo contrário, é muito importante. Eu sou muito feliz e quero continuar cavando ainda mais fundo nos estudos. Mas eu me interesso pelo ajuste, a equalização, né? Como que eu faço para chegar certinho lá do outro lado e depois, aos poucos, as pessoas irem se interessando, de chegar um aluno e falar,
Ou, professor, o que eu tenho que estudar para fazer o que você fez? Ou, professor, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, quero estudar o que você, quero falar assim igual a você. Nossa, isso não tem preço. Eu diria que quando você falou ali, né, que você chega num lugar e traduz esse conhecimento na linguagem das pessoas, eu acho que não, te ouvindo, pensei, não, talvez não seja traduzir, porque o que a gente está fazendo é traduzir numa linguagem, sei lá, erudita, científica e de referências, né, polida, né? Eu acho que não é traduzir, porque essa linguagem, ela é uma estrutura fora da gente mesmo, né? Quando eu chego lá e relato, tintim por tintim, para tentar trazer a sensação e o momento e o que aquilo que eu estou falando no meu relato tem a ver com o teórico, sobre a questão que o teórico disse, é uma linguagem, para mim, que salta, assim, né? E não é uma tradução, é usar a teoria a favor daquilo que eu digo com as minhas palavras, é criar com a teoria, né? Não é porque eu não preciso chegar na vila e traduzir o que o teórico disse, né? Eu preciso chegar na vila e usar, como que você falou, como potência, o que eu estudei, como potência de criar e trazer para eles de uma maneira criativa, pedagógica, talvez, né? Aquele conhecimento, e não dizer daquilo. E o que eu acho que a universidade peca, ela passa um pouco desse lugar, de ter que ser tão teórico e talvez prezar muito pelo rigor teórico, que o lado humano de fazer essas transposições do que a teoria está em relação ao próprio humano, o próprio sujeito, né? E a própria sociedade. É aí que os abismos acontecem, né? Nossa, total. Eu não sei o que acontece. Esse abismo que acontece me parece ser um curto-circuito, assim, que todo mundo sabe que está ali, ele acontece e ninguém vai lá, ninguém quer botar a mão no fio lá para passar uma fita isolante. Esses tempos me perguntaram, nossa, e aí, Rafa, como é que é lá no mestrado? Eu falei, como é que eu explico, né? Eu pensei assim, lembra quando você estava na escola? Lembra? Então tinha umas coisas que você não gostava e tal, um monte de conteúdo deles, tio Bhaskara, não usa esse negócio até hoje aí. Eu falei, então, beleza. Daí você, sei lá, você fez uma faculdade, já fiz, então, daí teve as coisas burocráticas, institucionais, né, que tinha umas coisas que você ia para lá e não entendia, tinha uns trabalhos, umas cobranças de professores que você não entendia direito, né, umas chatices, não tinha, putz, era isso mesmo, muito chato. Eu falei, então, depois tem especialização, acontece a mesma coisa, não acontece? Daí tem uma pós, alguma coisa, mesma coisa, né, Então, o mestrado é a mesma coisa, só o título que é mais alto. Você vai ter as mesmas cobranças, vai ter o mesmo Bhaskara, você vai ter as mesmas faço o que eu falo, mas faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Vai ter tudo igualzinho. Vai ter tudo igualzinho. Muda só a titulação e o tamanho da importância social, talvez, né? Tem um colega nosso lá do mestrado que ele fala bastante isso, né? Que eu conheço ele no dia a dia, ele não fala daquele jeito, ele não se comporta daquele, mas lá ele fala no idioma dele, fala, se eu não falar igual todo mundo aqui, ninguém vai me dar moral. Ninguém vai me dar moral aqui. Ninguém vai me dar chance de discutir ou eu poder trazer um pouco, né? Então, por isso que parece meio confuso o que ele fala. Mas, enfim, eu tinha explicado isso para esse meu colega, como existe o mesmo curto-circuito desde a educação básica e fundamental, por vários N motivos, né? Até onde eu estou agora, né? Que é no mestrado. E o grande assunto que eu percebo, e agora voltando no tempo, é o conteudismo. Como a gente vive esse lugar de a gente tem que bater uma meta de assuntos e não resolver o que os alunos precisam, ou o que eles têm interesse, né? Eu me inspiro muito na Escola da Ponte, do José Pacheco, por exemplo, né? É uma educação que eu sempre admirei, desde antes de uma graduação até, assim. Porque eu acho que a educação, nesse sentido, ela tem que dialogar diretamente com o que as pessoas... Ela tem que saber trocar um chuveiro, ela tem que saber por que tem a tomada de 3 furos aqui na casa dela, como é que faz para baixar e encaixar as coisas aqui no computador, como é que a informação chega, sabe? Esses assuntos gerais que complementam a existência da vida. E antes de ser uma demanda
de cursinho, pré-vestibular, demanda industrial de mercado. Por que eu existo? Por que eu danço? Por que eu subo a ladeira? Por que eu desço a ladeira? É Bausch? Porque quem foi Pina Bausch? Eu até fiz uma brincadeira que eu estava confundindo o Bausch com o Baruch do Spinoza. Ladeira, então, afinal, para que serve a ladeira? Confundi. É meio isso, a gente vai agregando conhecimento nessa vida para ter argumentações e saber trocar uma ideia, ter conteúdo, e conforme a gente vai se interessando, cada um vai construindo as suas relações nisso, né? Conteudismo, eu acho que é o que está na pauta aí. É o curto-circuito. O curto-circuito é o... Claro que não é bem por aí, a gente tem que ver o que está lá na hidrelétrica, lá de onde que está vindo o resistor do negócio. Não, mas eu acho que super... para mim, a minha pergunta estava nessa natureza, e eu acho que o curto-circuito é uma ótima metáfora, que a minha palavra era negligência, que é o que eu trouxe na conversa anterior com a Paula também, que a gente faz uma introdução antes, que é uma palavra assim que meio que dá um curto-circuito mesmo, porque a negligência ela é uma palavra assim que ela pode ser uma negligência, ela pode ser uma negligência vista por uma culpa ou por uma responsabilidade, ou você está negligenciando porque ninguém negligencia tão ingenuamente, mas também às vezes pode não estar vendo tudo, né? Mas negligenciou, ou vai ser culpado, vai ser responsabilizado. E daí eu acho que esse é o curto-circuito, ou você está priorizando uma coisa demais, né, o conteúdo demais, e está negligenciando qualquer coisa ali, ou você está prezando muito por uma questão emocional, afetiva, não sei o quê, mas está pecando por um certo rigor no que precisa ser cobrado na etapa e tal. Então, o que você está escolhendo negligenciar no momento, né? Nossa, então, eu acho que é uma palavra super curto-circuito também para mim. Assim. Total. Não, e rola também um lance da sociedade, né? Essa opressão que é a sociedade, a cobrança social disso. Por exemplo, eu estou vivendo agora um período de hérnia de disco. E que eu fui construindo conforme a história aí da minha vida em palco, teatro, musical, temporada de espetáculo, treinamento com artistas, né? Quando eu fui no ortopedista, ele falou assim, faz quanto tempo que você faz isso? Eu falei, uns 10 anos. Ele falou, então, tá aí, ó. Você perdeu 1 milímetro da tua coluna por ano. Vezes 10, 1 centímetro. Por isso que você tá com essa hérnia. Simples assim. E por que eu conto essa história? A nossa profissão com o corpo, principalmente, ela é um tanto insalubre, né? Porque a gente tem uma demanda de atleta em muitos casos, e você tem que decidir se você vai na fisioterapia ou você vai pagar o aluguel. Não acontece? E isso é cruel pra gente. Quantas vezes, tipo, a gente toma vários remédios para conseguir segurar a dor para terminar a temporada, porque ou você vai fazer isso, ou no edital não banca, não tem um plano de carreira, o que faz? E aí a gente volta para a parte acadêmica. Eu estava num bate-papo na colônia de férias de uma escola aqui em Curitiba, naquela época que tinha colônia de férias, sabe? E daí a gente estava comentando se eles conhecem onde estão os artistas com 50 e 60 anos, qual é o plano de carreira deles, o que aconteceu, então o que eu tenho que fazer para subir na minha progressão de artista, né? E no fim da conversa a gente chegou em 2 pontos, 3 na verdade. A grande maioria das pessoas que estavam ali não conheciam ninguém com mais de 30 anos que trabalhava ali era uma colônia de férias específica de street dance, né? Eu falo street dance pensando em danças urbanas coreográficas, né? E daí a grande maioria não conhecia ninguém com mais de 30, 32 anos. Os que conheciam alguém com mais de 40 anos ou era dono de academia, escola de dança e alguma coisa parecida, produtora, ou estava dando aula em faculdade. Né? E os tantos demais, né? A gente começar a pensar, a nossa carreira ela precisa se organizar pensando também nisso, porque o que a gente faz depois que machuca um joelho ou quando acontece algo inesperado? Assim, agora comigo eu estou enfrentando uma pandemia deliciosa com uma hérnia de disco maravilhosa aqui, me lembrando
Me lembrando todos os dias que eu existo. Mas sabe que, nossa, Latejando. você trouxe agora para mim uma questão que é uma reflexão que me toma sempre, inclusive em embates acadêmicos, né? Uhum. Que eu acho que tem um discurso que é científico, que é acadêmico, que às vezes conecta dança, atividade física com saúde, esporte. Ah, total, E eu acho que não tem nada a ver, né? total. Principalmente no campo da arte. Tem danças que, para produzir, a gente está falando de uma linguagem do corpo, e às vezes o que Uhum. essa linguagem vai trazer não é sobre algo da plenitude, da beleza, do melhor uso das suas forças. E não estou fazendo aqui apologia da lesão, né? Longe disso. Não, não. Mas penso que tem danças que acho que todas as danças têm algum lugar delas que não são necessariamente sobre produzir saúde para o corpo, né? E aí uma vez estava conversando especificamente sobre funk com uma Uhum. pesquisadora sobre passinho, Uhum. e aí ela disse assim, mas quando você encontra esses meninos aí do passinho, você podia, por exemplo, ensinar eles a alinhar os joelhos ou a respirar. Aí eu Uhum. pensei, nossa, mas isso não é colonizar, porque eu vou chegar com um lugar de educação somática ou de dança contemporânea Uhum. que faz sentido nesse ambiente, e talvez naquele ambiente imediatamente assim vai ser trazer uma informação que não vai ser contextualizada, né? Eu fico pensando, talvez o que eu poderia fazer não era criar ali uma consciência política, sei lá, pedir um governo, uma criação de uma escola de passinho, sabe? Política Aham. pública para que, sei lá, às vezes a sensação que eu tenho é que tem muitos ambientes de dança que não teve o tempo, né? De Uhum. desenvolver, como você trouxe essa questão mega importante, né? O pensamento sobre um plano de carreira, o Nossa, total. pensamento sobre a organização mais funcional do corpo, e tudo isso precisa de estrutura, né? Uhum. E aí que eu me pego, às vezes eu tenho a sensação de que tem um ambiente acadêmico que ainda é muito preconceituoso e acha que já tem as soluções para todos os problemas, né? É, é só ver na página 15 do artigo X do autor tal e Exato. aplicar. Nossa, se você não sabe ainda, vai ler mais um pouquinho. Não fale comigo antes de ler mais um pouquinho. Mas, ó, total. Eu venho do break, né? Eu venho do breaking. E ali é osso no chão e um grande beijo e um abraço. Não tem essa, né? Não tem vamos se aquecer, vamos nos alongar, vamos preparar aqui, né? O que eu percebo nisso que você fala, eu acho que não é tanto de colonizar ou decolonizar, porque é uma informação, conhecimento a mais nunca não pesa, não faz peso e não ocupa espaço, né? A gente pode sempre agregar alguma coisa ali no que a gente faz, mas eu super entendo isso de não mexer numa estrutura. Eu percebo que no breaking agora, as pessoas elas estão mais atentas às linguagens de cuidados sobre o corpo, porque muitos desses flertam um pouco com o lance de ser atleta mesmo, e, e acabaram estudando educação física ou foram estudar dança. Então, fisioterapia, né? Uhum. Muitos deles. Então, acabaram juntando isso. E o que fica para os próximos já é essa linguagem. O meu trabalho lá no mestrado vai ser justamente isso. Eu vou fazer uma análise sobre como que eu aprendi a dançar break, como é a estrutura de como eu ensino hoje, a partir do conhecimento que eu tenho. Né? Eu não comecei do zero. Eu fui agregando outras ideias para esse pensamento, e daí eu fico pensando, será que eu estou colonizando também essa dança? Não, ela está se transformando, e uma cultura ela só é viva quando ela se transforma, né? Uhum. A gente está deixando ela mais potente e tudo mais. No breaking tem ainda isso, porque, não sei se vocês sabem, em 2024 o Vai breaking virar vai ser esporte, né? esporte olímpico. Eu tô sabendo, sim. Então eu tô pegando um pouco carona nisso até, assim, porque irão começar, quando o pessoal começar essas discussões, a gente já começou, Ladeira Baixa já está aí na vanguarda dessa discussão. Porque é o que vai acontecer, vai, vai, vai ter mais venda de equipamentos, publicidade, Pesquisa também, televisão né? e, né, Pesquisa pesquisa. médica, Sim, fisioterápica. coisa que era raríssimo de encontrar na internet. Lesão no tornozelo, lesão de joelho no treino de break. Agora isso vai expandir. Então, a gente
agregando isso na vida, show de bola. E não, mas tem uma galera do breaking que briga justamente pelo contrário, que a dança ela vai perder a essência da rua dela, né? Muita gente vai nascer numa geração aí achando que o breaking começou nas Olimpíadas de 2024. Isso é muito louco, assim, de pensar. Nossa, Nossa, essa informação para mim foi muito impactante. Quando Não tô sabendo lidar com ela. eu estudo muito história do balé, né? E tem esse marco lá do Luís XIV, que é quando a dança se institucionaliza, ela vira uma academia. E aí muito de um saber espontâneo, que vem da festa, que vem da feira, que vem do baile, foi descontextualizado para caber nesse contexto dessa instituição da época que foi a academia. Não fazendo um paralelo assim anacrônico, mas de alguma maneira eu acho que é uma institucionalização, mais uma, né? Porque eu acho que a mídia, o entretenimento já institucionalizou algumas coisas no break, e agora com a Olimpíada vai ser um outro tipo de institucionalização, mas como você disse, algumas transformações vão acontecer para que isso continue existindo no mundo que vem, apocalíptico, pandêmico, digital. Sim. Não, tem muitos pontos positivos nisso, na real. Bem por isso, pela grande exposição, né? Vai ter mais gente trabalhando, a gente que sempre estava numa situação totalmente periférica e fazendo do jeito que dava, né? Agora a gente talvez consiga um pouco mais de visibilidade no nosso trabalho. As pessoas elas vão poder chegar em casa e contar para os pais que vão querer trabalhar com dança, com breaking, porque está na televisão, o pessoal está vendo, né? Eu sou de uma geração dos pais de criação que perguntava, você vai trabalhar com dança, mas você vai trabalhar com dança, mas vai viver do quê? Né? Existe até hoje. Você faz dança, mas trabalha com o quê? Também tem essa frase super famosa. Eu vivo isso até hoje, na real. Assim, eu estou num curso de mestrado hoje e a minha família não dá credibilidade nenhuma pelo trabalho de dança. Talvez depois que vê, né, na TV, alguma coisa na grande mídia, todo mundo falando, abra perspectiva para essa criançada se empoderar nesse lugar e ter coragem, né? A coragem de seguir esse caminho. Isso eu vejo ponto positivo. A essência também eu não vejo que vai ser afetada, porque se vai ter mais exposição, vai ter mais professores. As pessoas vão ter que estudar mais para passar adiante o conceito, a história, as origens, os fundamentos originais da dança, sem perder aquilo que o hip hop sempre pregou, né? Paz, amor, união e a diversão, a busca pelo conhecimento, saber como unir os 4 elementos do hip hop em favor em favor e na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e que siga se divertindo, né? Nessa missão que transpassamos nessa vida. Então eu vejo só pontos positivos, contanto que seja desse jeito, né? Caso contrário... Vamos acompanhar os Caso contrário, se a marca de tênis não conseguir vender o suficiente, eles sozinhos vão tirar da Olimpíada. Porque a gente sabe que hoje em dia tudo é conteudismo. Hoje tem que ter o capitalismo. Se a escola não conseguir formatar a venda da aula de break na academia lá em 3 módulos, que a pessoa fique pagando mensalidade 3 anos e que uma grande escola particular veja isso e coloque no seu currículo, a gente sabe que do mesmo jeito que entrou, vai sair, vai sumir do jeito que sempre sumiu, né? E o que mudando um pouco, como é que foi para você a pandemia, Rafa? O que você adaptou no teu trabalho? O que a tua bagagem ela pôde contribuir com o cenário, né? O que teve que se adaptar? Qual foi, além da hérnia? Nossa, na hérnia foi um brinde a mais, assim. Compre uma pandemia, leve uma hérnia de disco. Bom, tem, de novo, né, muitos pontos positivos. Já tocando no lance da academia mesmo. Assim. Eu me lembro que quando eu ia para a faculdade, às vezes eu ia na chuva, de bicicleta, 10 quilômetros, para chegar lá, pegar um xerox. E eu ficava pensando, por que esse desgraçado não mandou por e-mail pra gente? Eu precisei vir até aqui, e agora não.
Olha a coisa positiva da pandemia. As pessoas aprenderam a usar o computador, aprenderam a usar as salas de reuniões, o vídeo. Eu acho que a tecnologia também, estamos aí, século XXI, né? Conseguimos agora todos entenderem que a gente foi obrigado a aprender. Quem não queria, não teve por onde escapar. Então, esse para mim é um grande ponto positivo. Segundo ponto chega mais longe. Chega muito, nossa, chega mais longe. Eu consigo dar aula para a pessoa que está no outro continente. Eu consigo, com a mesma qualidade, tudo, assim. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Os encontros que não eram possíveis. Nossa, bater papo com gente. Aqui a gente está trocando uma ideia, né? Coisa que... Qual a probabilidade de encontrar essas 3 pessoas? É demais, meu. Fico demais de feliz. Por outro lado, eu vou falar individual mesmo, por mim. Eu fiz meu nome na dinâmica, na energia e no calor da aula, sabe? E eu não consigo fazer isso pelo computador. Então fica uma aula seca, fica uma aula direta, assim, sabe? Daqui para lá, o fundamento ABC significa ABC. Não treina e vai e faz. Eu não consigo corrigir, não consigo trocar ideia. Para mim foi uma dificuldade, assim. Foi um ponto negativo. Eu acho que são esses dois, hein? Esses dois, o ponto positivo e o ponto negativo. Ótimo. E adaptações, é isso, né? Lidar com eles. Mas a gente aprende na dança que a vida é uma grande adaptação, não é mesmo? Assim, a gente que trabalhava com coreografia de fim de ano. Eita, vocês lembram desse tempo? Terminou a coreografia, um grande beijo, apresentou, tirou a foto, boas festas, ano que vem começa outra história, não é? Eu acho que a dança, nessa metáfora de apresentação de fim de ano, ela tem muito a ensinar pra gente. E, durante a pandemia, eu fiquei pensando, está na hora de fazer a lição de casa. Tudo aquilo que eu ensinei há 10 anos para os meus alunos, eu vou aplicar agora na pandemia, né? Controle de ansiedade, quais exercícios que eu posso fazer para ocupar a casa, a cabeça, o movimento, o corpo, como que eu posso criar uma nova coreografia, pensando que a vida é uma dança, né? Se a vida é uma dança, qual é a coreografia do momento agora? A música é a pandemia. Pensando em estímulo, né? A música é pandemia. Como é que eu faço agora? Então eu levei muito isso, assim. Eu levei para mim, tá na hora de eu fazer na prática o que eu falei em sala de aula. E se foi honesto, vai passar bem. E eu passei bem. Eu não tive dificuldades de ansiedade nem nada, eu fiquei bem de boa. Tentei coordenar os tempos, 5, 6, 7, 8. Hora de tomar café, acorda, vai, fica, vai. Total. Mudava a formação, mudava a pauta ali, deslocamento, ali, arrasta e junta, vai na cozinha, faz o pãozinho, volta e lê mais um livrinho. É isso aí. Eu trago muito essa metáfora também esses dias eu estava escrevendo sobre isso da encadernação, né? O quanto que o fazer, a repetição, me ensinou também até ali na encadernação eu coloquei uma música, de repente eu estava assim, 5, 6, 7, 8 também fazendo dobra, estica, pau, corta, põe a régua, faz e corta, estica, dobra, encaderna, costura, bem na música. Mas dá para pensar no macro e no micro, né? Condicionadíssima. Bem, chegamos então ao momento aqui. O sorteio do Corsa! Valendo um Corsa 4 portas! Temos 3 momentos agora que a gente chega no final aqui. Mas já, gente, Já, veja só, o tempo passa. Nossa. Uma você vai pensando aí numa dica, daí você finaliza numa dica Bausch. Certo. Outra é sobre o perrengue, né? Então fala aí sobre um perrengue, uma ladeira perrengosa que você teve que passar no teu percurso de dança. Agora tem que falar, né? Porque se eu falei no começo que eu sou uma ladeira, tem os altos e tem os baixos. Ai, eu vou ser meio dramático nesse perrengue. Pode ser aqui, Sério, a gente vai acolher seu eu acho perrengue. Que não teve, assim, um grande perrengue. Eu acho que é um grande perrengue. Eu fico pensando como é difícil, assim,
se manter na dança e na arte e tá o tempo todo tendo que provar alguma coisa para alguém e você tem que chegar a alguns limites que, como eu tô pensando muito nisso agora por conta da hérnia, né? Uhum. Eu tive... Quanta coisa a gente teve que abdicar, eu tive que abdicar, a gente teve que deixar, teve que acreditar, teve que fazer, né? Para chegar no momento e ser esquecido, ou chegar no momento ser facilmente trocado por qualquer outra coisa, assim, é meio... Não sei se isso tem a ver com a longevidade do trabalho e tal, mas a saúde e o ter o vigor ali, eu imaginava que ia ser diferente, assim. Então, eu acho que um grande perrengue tem muito a ver com saúde, assim, com saúde. Ou é uma vez que eu quebrei o dedo, ou é uma vez que eu tirei o joelho do lugar, ou é, sei lá, são sempre coisas a ver com a saúde que acontecem no universo, seja de dança musical. A gente tem que dar aulas, às vezes, em lugares super longe, de ônibus, com doente, ruim, e tem que ser incrível do mesmo jeito, assim. Uhum. É. Acho que super. Mas, por outro lado, a dança, ela me colocou em lugares assim, maravilhosos. Eu saí de uma realidade que eu flertei com crime, eu flertei com marginalidade do mal, assim. E o hip hop me salvou, mano. O hip hop me deu uma perspectiva de conhecimento, de vida, diferente do que poderia ser, assim. Eu não consigo nem imaginar esse Rafael como poderia ter sido. Mas o caminho, ninguém me avisou que seria tão pedregoso, assim, que é quase que um leão por dia, seja no mercado profissional, ou seja na batalha por editais, e quando você acaba descobrindo outras camadas que existem na arte, né? Porque até então o meu objetivo era ficar girando de cabeça no Shopping Itália, era isso que eu queria. Só que daí, a partir do momento que você começa a pensar, tá, mas o que eu tenho que fazer para nunca mais parar de fazer o que eu já estou fazendo? Porque eu não quero parar de dançar, né? Eu acho muito style esse negócio aqui. E naturalmente a vida foi trazendo esse outro lugar, esse novo contexto. Mas é uma batalha, eu não sei, assim, é muito, não sei se é só comigo ou é com todo mundo, mas eu acho que é numa grande maioria, assim. Parece que o tempo todo a gente está correndo atrás de uma parada que nunca chega, assim, a gente está correndo atrás do grande show. Eu acho que a resposta não é o perrengue, né? É estar em condição de perrengue, né? Não, super ressoo contigo também. E mesmo assim, sendo uma formação, né, de outro lugar, assim, também ressoo contigo esse pensamento e essa necessidade, assim. Mas que eu tenho o palpite que é muito do ambiente da dança mesmo, né? Porque por mais que seja diferenciada a tua formação técnica, vamos dizer assim, ali, né, na infância, na adolescência, quando você chega num momento assim que você... Bom, agora eu vou seguir por aqui, existe assim sei lá, um véu, uma coisa obscura que a gente fica, não, então faz isso para aquilo acontecer. Faz isso para aquilo acontecer. Sim. E você, tipo, já está acontecendo, né? Já está rolando as coisas, elas já estão... Hoje, por exemplo, né, que eu tive uma mesa redonda, uma conversa e tal, e uma apresentação de um laboratório, eu tive que várias vezes, e daí a nossa gravação agora, assim, vários momentos eu falei, calma, Ju, ei, não, tá tudo aqui, não, mas eu tenho, e parece uma dupla personalidade, uma coisa muito louca, que é tipo, não tá tudo pronto no ambiente, e daí não, tá tudo aqui, ó, o que eu tenho tá aqui comigo, o conhecimento tá aqui comigo, o corpo tá aqui comigo, não, eu preciso conquistar algo fora de mim, eu preciso que alguém reconheça algo que eu tô muito dedicado, mas eu acho que é muito a dança ambiente, a gente já falou também sobre isso em alguns episódios, dessa competitividade, dessa ciúmes e uma agressividade assim no ambiente da dança, de competição, reconhecimento do olhar do outro, né, de tem muito vaidade, isso fala. Muito do ego também, né? É, a gente, dentro de uma visão
coreográfica, a gente passa anos e anos e anos se olhando no espelho, né? É bizarro isso, assim. Depois, o breaking a gente começa na rua, mas depois eu fui para esse lugar. E agora eu volto para esse lugar que é dar aula em espaços mais periféricos, né? Que não tem espelho, não tem sala às vezes, né? E a gente começa a se voltar pensando nessas crianças, assim, que como elas se percebem diferente, as que não têm o espelho. Então, acho que o espelho na nossa formação profissional de muitos e muitos anos, assim, vai influenciar também, né? Não, com certeza. E até uma estrutura de, de reconhecimento. Não faz isso, muito bem. Não é se você... É por aí, você agora sim, de uma avaliação, né? Agora você alcançou o objetivo, tá? Mas o objetivo era eu saber que eu alcancei o objetivo era eu saber que você viu que eu consegui e eu esperar que você visse que eu conseguisse para depois eu passar de ano e conseguir um personagem no final. Dançar mais na frente. Exatamente. Eu acho que essa educação de dança, a nossa geração tá... Compensativa, assim, né? Numa compensação, A assim. gente está trabalhando nisso agora, né? Porque antes vinha nessa de decorar a coreografia, ser mais lindo a qualquer custo para dançar na frente, né? E daí Tipo vinham os isso. pais cobrando da gente, por que meu filho dançou em tal lugar? E agora entender a dança como área de conhecimento, né? Até os pais entenderem, em certo modo também, que não é o lugar deles aliviarem as tensões terapêuticas, né? Tu botar o filho na filha no balé e o filho no judô porque era o que o pai e a mãe queriam ser, né? Não, tem a ver com a construção educacional de movimento daquela criança, que por meio da dança será feito da maneira metodológica XYZ, né? Seja pelos seus vários estilos. As pessoas entenderem que a dança como área de conhecimentos é uma possibilidade de movimento assim como qualquer outra. Por que tem que ter essas cobranças, né? Sociais e tal, né? Sei lá. Eu fico muito me Ótimo. perguntando sobre isso também, né? Muito me perguntando. E a última coisa, antes da dica, é se você tem alguma coisa, algum gesto, algum movimento, alguma cena que você queira descrever, narrar. Mas como assim? Como assim cena? Tipo, Pode ser uma cena que já existe, uma que você imagina construir. O importante aqui pra gente é fechar os olhos e mesmo assim a gente conseguir vivenciar um movimento. nossa, olha só, que desafio. Nossa, e é um desafio muito legal porque eu tava pensando nisso essa semana Olha, por conta da hérnia, que eu falei, nunca mais vou poder. Eu tive uma semana ruim, meninas. Fiquei uma semana no chão, deitado. O ortopedista, o Kira falou que você vai ter que ficar no chão, deitado. Não tem outra. Porque aconteceu um negócio no osso lá. Mas enfim, eu fiquei pensando, legal, né? E agora, como é que eu danço? Daí eu fiquei pensando, se um dia eu fosse fazer uma peça e eu não melhorar disso aqui nunca mais, eu subiria no palco do jeito que desce, né? De muleta, sei lá. E ia ter uma bancadinha na minha frente, como se eu fosse um púlpito, né? Como se fosse falar o espetáculo que eu estava imaginando. Ia explicar para as pessoas que eu não podia dançar, ia ter os slides aparecendo no fundo do palco com a minha deformação na coluna, né? O esmagamento que aconteceu. Mas mesmo assim, isso não me impediria de imaginar. E daí eu ia falando como ia acontecendo essa peça, e a peça ia acontecendo atrás com outras pessoas. Tal momento aconteceu isso, e daí entravam as pessoas que a gente teria trabalhado para construir aquela cena e tal. E eu ia montar um espetáculo inteiro eu narrando o que eu imagino dessa cena e a cena acontecendo atrás. Mas eu não visualizei grandes cenas, assim. Era só meio que uma história que ia ser construída junto com o elenco, assim. O que importava dizer naquele momento, né? Até como forma de cuidados. Uma forma meio política também de como foi o meu processo de chegar até ali, né?
para outros artistas também começarem a se questionar sobre a longevidade no trabalho, a qualidade de vida e qualidade de saúde no trabalho que a gente tem, as insalubridades, né? Acho que seria um espetáculo sobre isso, seria uma cena sobre isso. Nossa, eu consegui imaginar, hein? Eu também consegui. Né? Isso vai acontecer um dia, eu acho, sabia? Não com você como muleta. Provavelmente não. Não. Talvez não, eu tô indo bem, eu tô indo bem. Mas por que vai acontecer? Já está acontecendo, Rafa! Alô! Acabou de acontecer! É verdade! Acredite! Acredito. A partir de segunda-feira, nossos ouvintes terão a oportunidade de te ouvir narrando esta cena. Ah, louco. Ah, louco. Ah, louco. Então, agora, quer deixar a sua dica Bausch? Minha dica Bausch é estar em crise, tudo bem. Curiosidade, infinito. Se hidrate, se alongue e procure, como diz o ET Bilu, busque conhecimento. Boa. Não é? É isso aí. É isso aí. Muito bom. Acho que não tem dica melhor do que essa, gente. É estar curioso, curiosa e buscar ser um pouquinho melhor do que ontem, né? Se hidratar bastante e é isso. Ser feliz. Ser feliz, gente. Tocar pra frente o que for possível. Nossa, Rafa, muito bom. obrigada. Faz o que é possível porque a arte faz o que é impossível pela gente. Tá louco? Exato. Que delícia. Obrigada, Rafa. Eu tô muito feliz. Eu que agradeço a vocês, Paula, Ju. Espero que tenha aproveitado, tenha sido uma boa experiência para você, Oladeira. Agora vai se ouvir e ouvir o que foi dito. Sim, eu vou Agradeço continuar. muito. Eu vou continuar ouvindo na ordem ali, vou até esquecer desse dia, daí para eu tomar um susto assim. Oh, meu Deus, sou eu. Episódio 36, quem é esse? Nossa, quem é esse Pokémon? É isso, gente. Poxa, obrigado mesmo. E, nossa, eu tô do mesmo jeito que eu fico muito emocionado em saber que lembrar de onde eu saí, que é da onde eu te conheci, Ju. O dia que eu cheguei lá na Casa Hoffman com um saco cheio de latinha, chegando perguntando pra galera, o que é esses negócios que vocês estão fazendo aqui? E me receberam e me admitiram ali dentro e todo mundo me acolheu. E depois de um tempo, eu me tornei professor lá da Casa Hoffman. A gente está no mesmo projeto lá, aliás, né? Sim. E depois a gente estar no mestrado e hoje tendo a oportunidade de falar com inúmeras pessoas, é possível, sabe? É possível, teremos dificuldades, mas busque conhecimento, esteja curioso e as coisas elas vão mudando para melhor, se é isso a intenção honesta do coração, né? Então, para mim, cada tijolinho desse que a gente constrói faz a nossa ladeira subir a Bausch. Subir a Bausch é muito bom. Rafa, quer deixar seu contato, seu arroba, quer deixar... No Instagram, @rafaferza, _prof. E lá a gente troca uma ideia. Não é mesmo? Isso aí. Maravilha. Obrigada, Rafa. Um beijo grande para você. Um beijão para vocês. Aproveitem bem o final de semana. Se hidratem, estejam curiosos. É isso aí. E é isso aí. Valeu, beijão, Rafa. Obrigada. Valeu, Ju, obrigado pelo convite. Adorei. Estamos aí. Que bom. Para o que der e vier. Nossa. 5, 6, 7 e 8. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.